Olá, hoje nós vamos falar sobre o enfoque macroeconômico. Até agora nós tínhamos visto a chamada teoria microeconômica, né, que estudava o comportamento das menores unidades, entre eles as famílias e as empresas, né? E a partir de agora então nós vamos trabalhar com a chamada teoria macroeconômica, né, que é a parte da teoria econômica, que de uma certa forma, né, vai estudar a economia de uma forma mais ampla, né, de tal modo que seja possível conhecer, né, saber o que está acontecendo e atuar, né, tentar modificar o nível da atividade econômica de um país ou de um conjunto de países, né. Vejo que a amplitude, né, da teoria macroeconômica é bem superior à teoria microeconômica, né. Dentro da teoria macroeconômica, nós precisamos discutir a questão das políticas macroeconômicas, né, que são essas decisões do governo federal que vão tentar, né, modificar e influir no nível da atividade econômica. Ou seja, essas situações que o governo procura, né, atingir, ele vai tentar modificar, né? E os objetivos que o governo federal procura dentro da política macroeconômica são três, né? Uma inflação baixa, um desemprego mínimo possível e um crescimento mais alto, né? A questão da inflação. A inflação, ela tem o significado da elevação generalizada dos níveis de preço, ou seja, os preços aumentam, né? O fenômeno inverso à inflação chama-se deflação, ou seja, quando os preços diminuem, né? A inflação, né, ela pode se dar por algumas causas. A primeira delas seria por conta da demanda ou da procura. Então chama-se inflação de demanda ou inflação de procura, porque nós, consumidores, vamos buscar mais mercadorias do que tem no mercado. Então, quer dizer, nós vamos aumentar a demanda e, consequentemente, os preços aumentam também, né? O outro tipo de inflação seria a inflação de custos, né, como ocorre quando as empresas têm aumentado seu custo de produção, né, através de aumento de salário, aumento de impostos, aumento de transporte, enfim. Tudo que aumentar vai gerar aumento de custo, consequentemente os preços vão aumentar, né? Nós estamos verificando agora uma situação de aumento de preços, né, que isso aí constitui-se crime, né, porque não tem justificativa do preço aumentar tanto quanto tem aumentado nesses últimos dias em função do coronavírus, né? Outro tipo de inflação é chamada de inflação inercial, ou seja, a inflação do passado influencia essa inflação do presente, né? Por exemplo, a gasolina subiu 10%, né? Aí o preço do pão vai subir 10%. Quer dizer, não tem lógica, né? Porque para você fazer a confecção do pão, você não vai usar 100% de gasolina. Quer dizer, a gasolina no preço, no cômputo final do pão é muito pequena, só no caso do transporte, né? O que vai contar mesmo na fabricação do pão é farinha, mão de obra, energia elétrica, enfim, são outras coisas, né? Então vejo que esses três tipos de inflação que a gente tem, eles são, aliás, a inflação é medida, né, através de alguns institutos, né, de pesquisas, entre eles a Fundação Getúlio Vargas, o próprio IBGE também, né, e a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, né? E o que considera esse cálculo da inflação? Ele considera, né, a variação de alguns componentes, como no caso a alimentação, o transporte, a vestimenta, a educação, a comunicação, o lazer, né, a saúde. Essas variações são medidas mensalmente, né, através de um determinado amostra de pessoas, e os órgãos, esses institutos, recolhem, né, e fazem o cálculo dessa inflação, né? Nós temos algumas condições com respeito ao crescimento, né? Ao crescimento, ele tem o significado de que todo esforço que foi realizado no ano é superior ao do ano anterior, né? E esse esforço pode ser positivo ou pode ser negativo, conforme nós demonstramos aí no material
que está encaminhado aí no portal para vocês, né? E o desemprego seria então o fator, né, da mão de obra não estar sendo empregada convenientemente, né? Esse é o termo mais utilizado dentro da economia. Com relação ao crescimento, nós temos algumas medidas, né? Como é que nós podemos mensurar se há ou se não há o chamado crescimento econômico, né? O crescimento econômico ele pode ser medido pela variação do produto interno bruto, né? Que é o PIB, como a gente conhece o PIB. E o que o PIB leva em consideração? Ele leva em consideração tudo aquilo que é produzido, né, de bens e de serviços dentro do território econômico de um país, né? E então você soma tudo que se produziu e você vai obter o produto interno bruto, que pode ser pela ótica do gasto ou pode ser pela ótica da produção, né? Pela ótica do gasto, ele compreende o consumo público, né, que é o consumo do governo, o consumo privado, que é o consumo nosso, né? Investimentos em novas construções, hospitais, habitação, fábricas, aquisição de matérias, de máquinas e equipamentos, né? Isso constitui-se então os investimentos, né? E também as exportações líquidas. As exportações líquidas seria a quantidade, né, de dinheiro que a gente teria para receber na diferença de quanto você exporta e quanto você importa, né? O resultado disso chama-se exportações líquidas, que pode ser positivo ou negativo, depende, né, do quanto você está exportando ou está importando, né? E a outra atividade, né, que a gente tem, que também pode mensurar, é o chamado Produto Nacional Bruto, né? Esse Produto Nacional Bruto ele leva em consideração também tudo aquilo que é produzido dentro do território econômico de um país, né? Porém ele desconta o que não pertence aos nacionais, né? Ou seja, salário de pessoas que são estrangeiras que trabalham no Brasil, lucro das empresas estrangeiras que estão no Brasil, que são enviadas para o exterior, né? A diferença, por exemplo, vamos supor um ano nós importamos mais, sai mais dinheiro do Brasil, né? Enfim, são várias as situações que a gente tem, né, com relação ao Produto Nacional Bruto. O Produto Nacional Bruto é exclusivamente aquilo que pertence aos nacionais, né? Inclusive, aqui no Brasil nós temos que o Produto Interno Bruto, né, ele é maior do que o Produto Nacional Bruto. Isso porque nós mais enviamos, né, para o exterior essas divisas referente a salários, referente aos juros, referente ao lucro das empresas, e com relação aos países mais desenvolvidos, né, acontece o inverso, porque eles mais recebem do que enviam e, consequentemente, no caso dos países mais desenvolvidos, o Produto Nacional Bruto é maior do que o Produto Interno Bruto, tá? Nós ficamos por aqui. Até amanhã para vocês.